Boa noite, obrigado pela presença de todos. Eu sou o Domingos Ramos, estou em representação da Delegação Centro da Fundação Portuguesa de Cardiologia e o nosso objetivo hoje foi aproveitar o Mundial do Sono para convidar a técnica Mafalda Ferreira, uma pessoa com larga experiência na área do sono, mestrado nessa mesma área, com funções na ULS Coimbra e uma larga experiência no estudo das perturbações do sono, como trabalho apresentado, para nós abordarmos nesta data, junto da nossa população-alvo, a questão das perturbações do sono e a sua implicação, neste caso concreto, nas doenças cardiovasculares. Eu conto com a presença, né, também na moderação da enfermeira Filipa Homem, que também é membro da nossa delegação, e, peço desculpa, e temos o grato apoio da Gasomet nesta apresentação. Eu queria chamar a atenção das pessoas que estão na sala, que estão presentes, que esta gravação, esta apresentação é gravada e que as pessoas que estão a ser, digamos, aparece a pessoa, e caso não queiram que isso que apareçam na gravação, que desliguem o ecrã. Por um lado. E por outro lado, também depois, se quiserem ter acesso ao tema, ele ficará disponível no Facebook para as pessoas que quiserem mais tarde consultar. Agradeço mais uma vez a presença e passo a palavra à técnica Mafalda Ferreira, que agradeço profundamente a disponibilidade para estar aqui conosco. Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite. É sempre bom poder ter oportunidades para divulgar a importância do sono, e esta é mais uma área onde isso se verifica e tem cada vez mais importância. Felizmente também na prática clínica é isso que nós também verificamos. E, portanto, antes de falarmos sobre, em particular, qual é a influência das perturbações do sono nas perturbações cardiovasculares também, acho que é importante primeiro falarmos sobre o que é, então, o sono normal. E depois, então, teremos a oportunidade, se alguém precisar, de fazer algumas perguntas e, dentro do possível, eu irei, ou a equipa irá responder, porque também temos o apoio de um representante da Gasoxmed, com experiência, então, no apoio ao tratamento para algumas doenças, no caso, a apneia do sono, que poderá também responder a algumas questões que possam surgir. Portanto, para falarmos de sono, temos que falar sobre como é que o sono é regulado. E, portanto, o que nós sabemos é que a Terra funciona de acordo com movimentos vários, incluindo o movimento de rotação, que dita aquilo que é o ciclo do dia e da noite, e é com base nisso que o ser humano tem desenvolvido também a sua atividade. E, portanto, varia entre ciclos de atividade de repouso, eles próprios também com uma duração semelhante ao ritmo do dia e da noite, portanto, aproximadamente 24 horas, e é com base nisso, então, que nós desenvolvemos as nossas atividades, quando existe luz, ou, em oposição, escolhemos outro tipo de ocupações na ausência da luz, incluindo, então, aquilo que é o nosso sono. Ok? Está perfeito. Pronto, então eu estava a dizer que entre nós, portanto, organizamos os nossos ritmos de atividade e repouso de acordo com o que é também o ritmo do dia e da noite, e que, assim, temos um ritmo circadiano que é ele próprio controlado por estes reguladores externos, ou seja, pela existência de luz ou a sua inexistência, e o nosso relógio central vai então ajudar a interpretar estes sinais externos, transformando-os em sinais de vigília, quando é preciso a vigília, ou transformando em sinais de sono, com a ausência de luz percepcionada pelos fotorreceptores do nosso olho, e que, portanto, começa então, com a ausência de luz, o início da produção daquilo que são as hormonas do sono. Portanto, considerando que isto é o período de ausência de luz, o que nós temos é então um aumento da produção da melatonina com a escuridão, envia sinais para todo o nosso corpo, de maneira que os nossos órgãos, também eles próprios, desencadeiem processos celulares
que vão então iniciar o modo sono em oposição ao modo de vigília. Ora, então, o que acontece é que isto é o responsável para que o nosso organismo se desenvolva de acordo com uma série de ritmos e não só um único ritmo e que vá controlar tudo o que são as funções necessárias à qualidade de vida. Portanto, no fundo, precisamos de dormir para que possamos ter um bom dia. Portanto, a noite é essencial para que tenhamos um bom dia, com saúde a nível não só do desempenho cognitivo, da nossa regulação hormonal, do apetite, toda a saúde cardiovascular é também ela própria devida a uma boa qualidade de sono, por todos os processos de regeneração celular, recuperação e fortalecimento imunitário que acontece durante o sono. Agora, quando pensamos sobre como é que é o nosso sono, então, objetivamente, o que nós conhecemos, então, é que quando adormecemos, iniciamos por um sono superficial, em que as nossas ondas cerebrais começam a lentificar, em que começamos a ter relaxamento muscular, em que passamos a estar um pouco mais aliados do que se passa em nosso redor e, no fundo, baixamos a guarda, passamos ainda a estar despertáveis, mas já com algum grau de sonolência e gradualmente vamos avançando para um sono superficial ainda, que é o sono considerado o sono 2, ainda superficial, mas que gradualmente vai sendo cada vez mais difícil de despertar, com menor resposta a estímulos externos, e gradualmente passamos para o sono profundo, que é uma fase importantíssima, onde o nosso organismo desempenha a reparação de tecidos, é aqui que se desenvolve então a produção das hormonas de crescimento, o fortalecimento do nosso sistema imunológico e toda a reparação celular. E depois no sono REM, então, o processamento das nossas emoções, a consolidação da memória e da nossa aprendizagem. Portanto, isto distribui-se por diferentes percentagens ao longo da noite e esta correta distribuição é o que nos promove, então, um sono de qualidade que vai oscilando ao longo da noite em ciclos que se vão repetindo cerca de 5 vezes ao longo da noite, sendo que no início da noite predomina o sono profundo e vai gradualmente diminuindo à medida que vai aumentando o sono REM com o avançar da noite. E, portanto, o que se sabe para um adulto é que a duração ideal de sono será entre as 6 e as 8 horas e que esta qualidade de sono é possível de avaliar objetivamente através do exame, uma polissonografia, onde são aplicados uma série de sensores que vão medir estas variáveis todas e que pode ser feito tanto em laboratório como também, hoje em dia, também no domicílio. Portanto, é uma dos nossos exames aqui desempenhados. E este, podem ver, é um exemplo de um dos nossos quartos, com a nossa técnica Conceição. Depois, aquilo que se sabe também é que o sono não é igual na sua duração ao longo da vida, portanto, vamos tendencialmente dormindo cada vez menos e também não podemos esperar que o nosso sono seja igual ao longo da nossa vida. Portanto, não devemos ficar agarrados à ideia de vamos sempre dormir como quando éramos adolescentes. É normal que a qualidade do sono mude e também na sua composição. Agora, se o sono não cumpre aquele standard, se não vai dentro daquilo que é o normal, então, em oposição àquilo que vimos, tudo o que são as funções do sono vão estar comprometidas e, portanto, pode aparecer sintomas de depressão, sintomas de demência, há então a probabilidade de ocorrer então eventos cardiovasculares, cancros, as infecções podem ser mais recorrentes, há aumento da obesidade e da diabetes e também problemas de fertilidade associados a um sono de fraca qualidade. Ora, porque aqui o tempo é curto, vou-vos falar sobre apenas algumas das perturbações do sono, aquelas que me parecem mais relevantes, que é a apneia do sono, a apneia obstrutiva do sono, as insónias e também uma higiene de sono inadequada. Portanto, quando falamos da apneia obstrutiva do sono, está pressuposto então aqueles princípios que falámos, que durante o sono há um maior relaxamento e, portanto, o que acontece com esse relaxamento é que há uma estrutura, uma área específica da nossa via aérea, aqui por trás destes tecidos da língua, da epiglote, portanto, a chamada orofaringe, que
por efeito do relaxamento ou também por alterações anatómicas, aquilo que devia ser uma via aberta pode se tornar estreita ao ponto do ar que respiramos não passar devidamente e, portanto, o que acontece então é uma obstrução, umas paragens da respiração que podem ocorrer de forma repetida, que provocam descida do oxigênio e, como consequência, lá vem o nosso sistema de alerta a ativar-nos e tira-nos por momentos do nosso modo de repouso, do nosso modo de descanso e vem o nível de alerta outra vez e com ele tudo o que são as reações do nosso organismo e das nossas células a um mecanismo de alerta e, portanto, o que é que acontece? Há uma parte do nosso sistema nervoso autónomo, que o nome assim indica precisamente porque ele é independente da vontade, e o que acontece é que o sistema nervoso simpático atua imediatamente, despertando então um aumento do cortisol, que é a chamada hormona do stress, portanto, para permitir então a resposta a este stress causado pela falta de oxigênio. Há as constantes variações das pressões na parede torácica, vão também elas próprias causar então um maior esforço a nível dos músculos cardíacos e, portanto, por sua vez, vão levar então a uma resposta inflamatória aumentada, vai causar então um aumento da resistência à insulina, portanto, toda a inflamação que é gerada aumenta a propensão a mecanismos de aterosclerose e é por isso que então é uma perturbação com graves consequências a nível cardiovascular e que merece então toda a atenção e tratamento. O diagnóstico pode ser feito de uma forma simples, por recurso a um aparelho que é de fácil aplicação, é explicado por nós e pode ser aplicado em casa o próprio utente, e o que nós vamos encontrar é um resultado deste género, em que o que temos aqui é o fluxo nasal, o que temos é a ausência desse fluxo nasal pela obstrução da faringe, acompanhada de um esforço respiratório para ultrapassar aquela obstrução, mas a obstrução não é ultrapassada a não ser quando a pessoa desperta e esta descida de oxigênio é compensada precisamente por aquele despertar. E, portanto, quando a frequência de ocorrência daqueles eventos é elevada, geralmente acima de 15 por hora, o que há necessidade é de então implementar o tratamento. O tratamento, em casos ligeiros, pode ser usado com um dispositivo de avanço mandibular, que na verdade o que faz é um ligeiro avanço do maxilar para ganhar espaço aqui na região posterior. Só é indicado para alguns casos, pode ser usado também um tratamento posicional, também para quando estas situações ocorrem estritamente em decúbito dorsal, e o que é mais frequentemente usado é então o tratamento por pressão aérea positiva, que pode ser automático ou não, e que no fundo funciona com recurso ao uso de uma pressão de ar, que ao estar constantemente a passar aqui naquela região, vai impedir a ocorrência das paragens respiratórias e, portanto, em casos extremos também pode-se considerar cirurgias ou algumas abordagens cirúrgicas. Outra das perturbações frequentes é a insónia. A insónia, pelo seu mecanismo, o que causa então a dificuldade em iniciar ou consolidar o sono, apesar da pessoa se colocar em oportunidade para isso, e deve acontecer em pelo menos 3 meses, com compromisso não só na qualidade, mas também na duração, com a redução da duração do sono. Tem compromissos diurnos e que pensa-se que ainda há alguma investigação a decorrer, mas que pensa-se que pode estar associada a 3 causas principais. Um aumento do hiperalerta, portanto a pessoa tem realmente um sistema de alerta aumentado, há também uma produção de fatores inflamatórios aumentada ou então também com uma desregulação daquilo que nós ouvimos como o nosso relógio central. Há quem distinga, precisamente porque há alguns sintomas mais graves nas insónias que têm uma manifestação com um sono de curta duração, inferior a 6 horas, e que se pensa que essas são aquelas que têm então maior impacto a nível da saúde cardiovascular, embora quando haja uma normal duração de sono e o que está comprometido é a frequente fragmentação, tenha também compromisso. No caso da insónia, ela é tratada ou é diagnosticada na entrevista, por vezes com recurso a diagnósticos ou aparelhos de registro de atividade e repouso.
e em último caso pode também propor uma polissonografia, e o seu tratamento é essencial, de primeira linha principalmente, é a terapia cognitivo-comportamental, embora que tenha algumas limitações, precisamente porque as pessoas quando chegam ao diagnóstico da insónia ou ao seu tratamento já passaram longos anos com as queixas e com tratamentos inadequados. Outro dos problemas, e cada vez mais frequente nos dias que correm, portanto, estamos sujeitos a inúmeros estímulos constantes, cada vez mais longos no dia, portanto, que ultrapassam o período de luz, para além de que cada vez mais estendemos a nossa exposição a luzes, incluindo a luz artificial, que é igualmente prejudicial. Isto porque a própria luz artificial também vai interferir naquilo que é o ritmo da melatonina, portanto, vai atrasar a produção da melatonina, ou seja, vai atrasar o início do sono. O facto de, muitas das vezes, termos horários alargados, com refeições fora da hora, refeições calóricas, quando é suposto o nosso organismo já estar também num modo de repouso. E depois, claro, nas profissões que têm, então, necessidade de trabalho por turnos, mas, portanto, no seu conjunto têm em comum que alteram a qualidade do sono, o momento em que o sono ocorre, e isso pode comprometer então também a sua duração. E, portanto, tudo isso, como já sabemos, vai afetar o ritmo circadiano, vai afetar os ritmos dos nossos biológicos periféricos, vai comprometer o equilíbrio cardiometabólico, portanto, aumenta novamente então a nossa hormona de stress e aumenta o risco associado também de interação com problemas, com outro tipo de perturbações e compromisso diurno. Portanto, para corrigir as questões de hábitos inadequados, são a necessidade, temos a necessidade de manter aquilo que é chamada a higiene do sono, cada vez mais se ouve, e que não é mais do que mantermos então as atividades no seu período certo, atividades de extrema intensidade reservadas para o período diurno, ter bons fatores moduladores, ou seja, os horários das refeições, a exposição solar mais pela manhã, ter atenção ao momento em que se fazem cestas, manter uma rotina consistente e ter as condições do quarto ideais, a baixa temperatura, silenciosos, escuros, confortáveis. Portanto, tudo isso vai ajudar a ultrapassar estas questões de sono inadequado. Portanto, no geral, o que acontece, que é comum a todas as perturbações do sono, é que elas vão ter implicação não só na duração, que pode também, e aqui pensávamos que era só com a duração reduzida de sono, mas sabe-se agora que uma duração aumentada de sono, ou seja, mais de 8 horas de sono, é igualmente potenciadora de risco cardiovascular. Portanto, tudo o que afeta a duração, a qualidade ou o ritmo circadiano a que nós nos dispomos a dormir, vai ter impacto em todos os ritmos periféricos, também do nosso organismo, e isso vai fazer então o aumento da produção do cortisol, vai disparar então a tensão arterial, a frequência cardíaca, promove então a inflamação celular e, portanto, o consequente aumento da probabilidade de aterosclerose, do colesterol, descompensação da glicose. Portanto, no seu conjunto, podem então causar os síndromes metabólicos, as variadas doenças mais frequentemente associadas à hipertensão arterial, as arritmias, doenças coronárias, insuficiências cardíacas. Aqui também ressalvar que, por exemplo, o momento de ocorrência de muitos dos eventos cardiovasculares está muito associado ao início do dia, àquele período em que temos o pico do cortisol, que no caso das pessoas com sono mau, esse pico é ainda maior, e é por isso que o momento de ocorrência destas doenças parecem muito relacionados então com aquele período do pico do cortisol, e portanto no seu conjunto vão fazer com que haja cada vez mais a necessidade, então, de se apurar a coexistência de distúrbios do sono, que, por sua vez, podem causar distúrbios cardiovasculares, eles próprios também, muitas das vezes causadores de outro tipo de doenças, do humor, nomeadamente a depressão, portanto, fazendo com que haja uma ligação íntima entre a saúde do sono,
com a saúde cardiovascular, com a saúde mental e com a saúde metabólica. E foi por isso então que em 2022 se passou a incluir a qualidade de sono como então um indicador essencial para uma boa qualidade de vida. Eu espero ter sido esclarecedora e, portanto, estou disposta agora às perguntas para quem as tenha. Mafalda, muito obrigado pela sua apresentação, pela riqueza de informação que trouxe e pela forma tão clara como a comunicou. Eu penso que as pessoas que estiveram a assistir, de certeza, que perceberam claramente a importância do sono, os fenómenos por trás das perturbações do mesmo e que ficarão seguramente mais esclarecidos e pedirão ajuda sempre que tiverem a qualquer uma dessas perturbações, porque efetivamente foi uma apresentação muito, muito clara. A Mafalda fez aqui uma caracterização daquilo que são as 3 principais perturbações, mostrou os seus tratamentos e da forma mais clara possível. Só queria pedir à Mafalda, se for possível, no caso da insónia, se diria às pessoas que nos assistem e que muitas delas não têm formação na área da saúde e como a gente quer, de alguma forma, aumentar a literacia em saúde, explicar às pessoas um bocadinho melhor o que é que nós entendemos por terapia cognitiva comportamental. No caso concreto, penso que será das perturbações que mais aflige as pessoas. As pessoas que têm apneia do sono vão ao técnico, o técnico manda pôr o CPAP ou outra técnica qualquer. Os que têm outro tipo de perturbações normalmente têm um tratamento muito dirigido. As insónias é mais complicado. Obrigado. Sim. Sim, efetivamente, a terapia cognitivo-comportamental, para ser aplicada, requer uma grande formação por parte de quem a aplica. Aqui, no nosso serviço, ela é feita pela consulta de psicologia do sono. É a nossa psicóloga, a doutora Wanda Clemente, que faz e que implementa a terapia cognitivo-comportamental. E, portanto, sobre a qual eu não consigo explicar-vos muito. O que eu sei é que, efetivamente, o que é feito, em primeiro lugar, é abordar tudo o que está associado, tudo o que causa a insónia no paciente e tentar fazer a desensibilização para aquilo que são os fatores causadores da insónia. Portanto, são sessões que são de longa duração, é de aplicação de longa duração e, portanto, com os seus efeitos também não sendo imediatos, requerem também alguma dedicação e empenho também por parte de quem sofre insónia e que procura o tratamento. Mas, efetivamente, ela é feita com base na experiência da psicologia. Não estamos a ouvi-lo, Dr. Domingos. Era esse aspecto que eu queria que ressalvasse, precisamente, porque depende destas situações em que o doente é o principal interveniente. Sim, é preciso haver vontade, é preciso haver persistência, porque as coisas não se resolvem como tomar um comprimido para a dor de cabeça. Isso. É por isso que muitas das vezes já agora, o tratamento aplicado em primeiro lugar, porque a pessoa se chega de tal forma, já com tantos anos de arrasto da sua perturbação da insónia, que às vezes acaba por ter que ser necessário aplicar outras terapias a par da terapia cognitivo-comportamental. Já agora aproveito também a perguntar, uma vez que podem fazer no vosso centro a polissonografia, perguntar Sim. Qual é que é a facilidade que as pessoas poderão ter ao acesso ao exame. Portanto, aqui no nosso centro, o que as pessoas têm acesso é uma consulta, que pode ser uma consulta de diversas áreas mediante as queixas, e o que é feito ou por parte dos cuidados de saúde primários ou por parte de uma consulta em que já sejam acompanhados. No caso da cardiologia é o que acontece com frequência, portanto é um pedido de consulta que a cardiologia inicia, um pedido interno, e portanto nós damos resposta também com um pedido, com uma consulta, e nessa consulta é apurado então qual é que é o exame indicado para a perturbação a pesquisar. Sim, senhora. Muito obrigado. Eu passo a palavra à Filipa, que deverá ter questões, que eu estou a ver que estão a cair algumas questões para continuar a nossa conversa. Chat, e acho que a primeira questão já foi respondida, pode ser referenciada através do médico de família, certo?
ou através de uma consulta de especialidade, basta haver uma referenciação ou alguém queixar-se que dorme mal ou que acorda muitas vezes durante a noite, não é? Tem de ter algo subjacente, não é? E há aqui outra questão, é qual é o papel dos novos equipamentos, relógios e outros dispositivos no diagnóstico destas patologias e se são credíveis. Eu vou assumir essa resposta, não é? Portanto, o que existem muitos dispositivos, cada vez mais com algoritmos mais sofisticados. Eu peço só que quem os usa deva ter algum sentido crítico na sua análise. Porque, primeiro, eles têm que ser validados para o uso na área da saúde e, portanto, nem todos são validados. E depois, eles são bons a avaliar aquilo que é o ritmo de repouso e de vigia e de atividade, mas não são assim tão bons para avaliar os diferentes estadios do sono. Está bem? Portanto, é preciso alguma reserva quando se os usa, e efetivamente eles são bons para nos mostrar se há muita atividade durante o sono, e isso pode não ser normal, não é? Mas não são não são suficientes para diagnosticar a constituição do nosso sono. Quando eles indicam que fizemos determinada porcentagem de sono profundo ou de sono REM, portanto, há algumas fases de sono que são mais fáceis deles falharem. Portanto, deve ser visto assim como uma avaliação menos detalhada, mais no seu global, entre o ritmo de atividade e sono. Ok, obrigada. Temos aqui outra questão também. Eu, por acaso, posso comentar que estes gadgets às vezes têm limitações. No outro dia estava a usar um relógio, estava a arder em febre, mas o relógio só dizia que eu tinha 36 de temperatura. Portanto, é importante nós sabermos sempre avaliar e também temos de terem atenção ao tipo de dispositivos que temos, mas que podem auxiliar também no diagnóstico. Temos aqui outra questão em relação ao exercício físico, alongamento, exercício de mobilidade e alongamento antes de deitar, se ajuda. Eu penso que sim. Quando se fala em exercício físico, falamos sempre do que é o exercício de grande impacto, não é? Esse deve ser reservado para o início do dia, não até o máximo, até o meio da tarde. Os exercícios de alongamento até podem contribuir, exatamente quando feitos com alguma rotina, podem contribuir exatamente para aquela transição do que é a nossa atividade, o nosso nível de alerta, para aquilo que começa a ser a transição para o nosso período de repouso. Portanto, o que importa aqui é serem exercícios que não sejam de grande impacto, com grande aceleração da frequência cardíaca. Obrigada. E temos uma última questão, que é em que casos pode existir indicação do dispositivo de avanço mandibular? Por definição, eles são indicados para a apneia ligeira. Está bem? Portanto, é claro que é preciso ser feita uma avaliação adequada por parte da medicina oral do sono. É feita uma avaliação para a disponibilidade de apoio, porque o dispositivo encaixa nos dentes e existem atenção, há alguns tipos de dispositivos de venda livre que são standardizados, que não são bons, não têm o mesmo tipo de indicação, portanto é um pouco um placebo e, portanto, os dispositivos que são usados são feitos com base em moldes, personalizados, há diferentes tipos, uns melhores do que outros, e, portanto, tendo em conta o pressuposto do dispositivo de avanço mandibular, que o que faz é precisamente permitir o ganho de um pequeno espaço posterior, ele apenas funciona ou pode ser usado para indicações, para apneias ligeiras. E com isto indicamos até aí um índice de 15 por hora. Obrigada, Mafalda. Aproveito também para fazer publicidade ao nosso próximo evento, que é sobre a higiene oral, onde vamos ter uma dentista que queria mesmo falar também muito sobre estes dispositivos que podem ajudar muito também no sono. Portanto, pode ser uma questão para a próxima sessão. Há aqui outra questão. Qual a população-alvo da vossa consulta? Porque existem muitas pessoas que referem dormir mal. Sim, mas também há muitas pessoas que sabem porque é que dormem mal, não é? Portanto, aqui a questão é identificar o motivo para o nosso dormir mal e até que ponto é que isso tem impacto também na nossa vida, não é? Temos que perceber se apesar de tudo achamos que estamos a dormir bem e temos impacto temos queixas diurnas, não é? Portanto, temos que pensar que há algum sentido crítico
e a partir do momento que achamos que estamos a fazer tudo certo e ainda assim temos queixas, então esse é o nosso público-alvo. É claro que temos algumas pessoas que cá chegam não é por queixas pessoais, mas por queixas de quem está ao lado, que na verdade se percebem que a pessoa para de respirar e a pessoa está a dormir e não tem noção efetivamente do que é que acontece no seu sono. Mas pronto, há realmente alguém que objetiva as dificuldades que se passam. Exatamente. Obrigada. Está aqui uma questão também ainda sobre o exercício. O exercício de grande impacto, maior intensidade, qual seria a hora limite para fazer para não influenciar o ciclo circadiano? Isso, eu que não. Hora? Sim, eu diria que até ao final da tarde, embora isto seja um pouco variável e também varia um pouco do que é o ritmo circadiano de cada um, não é? Cerca de 2 horas antes de irmos para a cama é quando nós devemos começar a baixar a intensidade da luz, é quando devemos começar a preparar-nos para o nosso estímulo do sono. Portanto, eu diria que o exercício deverá terminar um pouco antes, não é? Para termos tempo de normalizar. Pronto, não sou tão objetiva quanto à hora, mas eu diria que o máximo aí até às 7 horas será, não sei, talvez o Dr. Domingos possa ter um dado mais objetivo. E às vezes também temos de adaptar muitas vezes com o nosso modo de vida, não é? Às vezes é difícil conciliar a atividade física com o trabalho, não é? Mas pronto, tentar que termine o mais cedo possível para termos uma boa higiene do sono. Pois, aqui a questão do ritmo circadiano, como a Mafalda disse, acabamos por nós estabelecermos cada um de nós o seu. E muitas vezes está na hora de ir para a cama e ainda há muito para fazer. Isso cria desequilíbrios enormes na higiene do sono e, efetivamente, depois a dada altura nós nem sabemos onde é que termina uma coisa e onde é que começa a outra. No caso do exercício físico, vai no mesmo sentido. Se a pessoa, a 2, 3 horas antes de ir para a cama, já não estiver a fazer exercício físico, evidentemente que vai mais sereno para a cama. Se estiver a fazer exercício ou a exercitar o teste da manhã, coisa que valha, naturalmente que vai ter mais dificuldade no sono e vai ter o tal distúrbio da higiene do sono. No fundo, é como dizia há bocado que a Filipa, é que as pessoas, a maior parte das vezes, sabem qual é a razão, porque têm perturbação do sono. É porque efetivamente não têm possibilidade ou não se dispõem a modificar gestos que são essenciais para melhorar essa qualidade de sono. Filipa, temos mais questões? Aqui no chat não há mais questões, mas se alguém quiser ligar o micro e fazer. Esperem, temos aqui outra. E a luz dos telemóveis, que efeitos tem no sono? A que horas se deve terminar essa visualização da luz artificial? Esta é a resposta para 1 milhão de euros, não é? Em princípio, ela deve ser terminada logo, não é? Portanto, devemos apenas limitar-nos a olhar para o telemóvel se precisarmos ainda de prestar atenção a uma mensagem, não é? Agora, a exposição, portanto, o tipo de luz que os telemóveis emitem, efetivamente é numa frequência de onda que vai inibir a produção da melatonina. Portanto, olhar para o telemóvel pontualmente para ver uma mensagem é uma coisa, ficar a ver vídeos, esse tipo de atividades é outra, até não só pela luz, mas também pelo tipo, pelo conteúdo que nos vai também estimular psicologicamente, não é? Portanto, nós vamos ficar ativados com aquilo que estamos a ver por si é divertido, se não é relaxante, vamos ficar ativados também até pelo conteúdo e não só pela luz. Portanto, devíamos optar por outras vias, ou pensa-se que o modo de luminosidade reduzido, o modo de leitura, efetivamente já reduz o comprimento de onda azul, que é aquele que está a interferir com o sono e pode ser um recurso para quem quer ler no telefone, mas mais do que isso deve ser evitado, diria, umas 2 horas antes, tal e qual como a exposição a luzes intensas. E eu creio que isto deve ser um erro que muita gente comete, que é quando não tem sono, vamos pegar no telefone para ver se o sono vem, não é? E às vezes ainda é pior. É pior.
Exatamente. Acho que há um assunto também que é muito importante agora que se falou também um bocadinho nos telemóveis, que é a higiene do sono das nossas crianças. Estamos cada vez mais com crianças com mais atividades extracurriculares que terminam cada vez mais tarde. Creio que os garotos estão a ir cada vez mais tarde para a cama, não tendo uma rotina de 8 a 10 horas de sono, não é? Porque o dia na escola começa cedo também. E muitas vezes os miúdos vão com os telemóveis para a cama, não é? E isto é uma preocupação da futura geração, não só dos Sim. adultos, que também o fazem, mas não é? Com um grande impacto para o futuro. Sim. Posso acrescentar também uma outra dificuldade que existe, associado a uma evolução típica dos ritmos circadianos. Na fase da adolescência, nós temos um atraso típico do nosso ritmo circadiano, ou seja, aquele momento em que se fica sempre, tem sono cada vez mais tarde e depois de manhã é tão difícil tirarmos da cama para irmos para as aulas. Na fase da adolescência isso está justificado também pelo nosso atraso do ritmo circadiano. E também temos um desajuste daquilo que são as regras da sociedade. As aulas começam muito cedo para esta faixa etária e, portanto, eles já estão, no fundo, sempre em privação de sono. E isso também traz algumas consequências depois no que diz respeito à concentração nas aulas. É verdade. Pronto, acho que não há... esperem. Demorei algum tempo para aceitar que a minha qualidade de sono era má. Como disse na apresentação, foram anos de mal dormir e agora com a hipertensão estou a adaptar-me. Pronto, alguém que já conseguiu resolver o seu problema de sono, acho eu. Pronto, acho que não há mais questões. Se houver alguém que queira ligar o micro e fazer mais alguma questão, senão daríamos por terminado. Foi uma sessão fantástica. Muito obrigada, Mafalda. Foi mesmo muito esclarecedora. Obrigada e peço desculpa aqui pelos meus problemas técnicos. Não, sem Queria problema. só... Filipe, está? Sim. Queria só, por último, reforçar o nosso agradecimento à Mafalda e pedir para que futuramente possamos fazer mais sessões dessas, porque achei muito esclarecedor. E também penso que as pessoas ficaram com a ideia clara que o sono é tão importante como ter um bom sono é tão importante como não ter hipertensão, não ter diabetes, não ter dislipidemia, não ter os clássicos fatores de risco cardiovascular, porque efetivamente essa qualidade ou não de sono interfere diretamente com o aparecimento de doenças cardiovasculares. E como também reforçou os acontecimentos, os acidentes cardiovasculares e cerebrovasculares acontecem precisamente naqueles horários pela manhã, precisamente pela razão que falou, porque estamos no momento do acordar, não dormimos, não temos uma higiene de sono conveniente e os eventos acontecem. Quero agradecer a todos os presentes e à Dona Graça que está do outro lado e à Filipa, toda a colaboração na preparação deste webinar. Mais uma vez, Mafalda, muito obrigado. Muito obrigada. Terei muito gosto em colaborar sempre que possível. Então, damos por encerrado o nosso webinar. Obrigado.